Janis Joplin, a popular cantora de rock de 27 anos que levou menos de 3 anos para alcançar o sucesso, foi encontrada morta ontem em seu quarto de hotel em Hollywood. Janis Joplin foi um verdadeiro ícone do rock and roll. Suas apresentações explosivas eletrizavam o público pelo mundo todo. Conhecida por sua voz potente e singular, inspirada pelo blues, ela abriu caminhos como nenhuma mulher havia feito antes. Eu acho que não é exagero dizer que a Janis foi a primeira mulher estrela do rock. Janis abraçava completamente o espírito do rock and roll de sua era e sua carreira musical atingiu níveis estratosféricos. Ela estava gravando um novo álbum, tinha uma banda ótima. Eu achava que tudo ia melhorar cada vez mais para ela. Mas em 4 de outubro de 1970, no auge da fama, Janis Joplin morreu sozinha em um hotel de Los Angeles. Seu corpo só foi descoberto após 18 horas. A mídia chegou a apenas uma conclusão para esta feroz mulher do rock. Segundo o legista, ela morreu por overdose de drogas. A Janis, sem dúvida, tinha o estilo de vida desregrado de um ícone do rock dos anos 60. O veredito oficial diz que ela morreu de uma overdose de drogas. Mas, pela minha experiência, nada é assim tão simples. A autópsia da cantora foi realizada há quase 50 anos. E eu vou reexaminar todas as evidências para determinar exatamente o que aconteceu com a Janis Joplin na noite em que ela morreu. Autópsia de famosos. Janis Joplin. O Dr. Michael Hunter é um médico legista mundialmente famoso. Ele realizou mais de 4.000 autópsias com o objetivo de entender a causa da morte. Hoje, ele é o principal médico legista de uma das maiores cidades dos Estados Unidos. Este é o relatório da autópsia da Janis Joplin. E as informações contidas aqui vão permitir que eu crie uma imagem de como foram os últimos dias dela. E vão me ajudar a entender exatamente por que essa jovem e talentosa artista morreu tão repentinamente. 1º de outubro de 1970, Los Angeles, 3 dias antes da morte. Ela está no estúdio de gravação Sunset Sound com sua banda mais recente. Após receber um disco de platina duplo pelo álbum com seu primeiro grupo, Big Brother and the Holding Company, Janis agora está concentrada em uma carreira solo. A sensação no estúdio é de que Janis está voltando à forma. Ela enfrentou tempos difíceis desde que deixou sua antiga banda. Ela estava muito energizada e positiva. Era como se a gente estivesse vendo quem a Janis Joplin podia ser. A Janis tinha apenas 27 anos de idade quando morreu. E eu esperaria que houvesse algum tipo de trauma físico associado à morte dela. Mas, à primeira vista, no relatório, não existe nada. Janis Lynn Joplin nasceu em 19 de janeiro de 1943 em Port Arthur, uma próspera cidade petrolífera no litoral do Texas. A mais velha de 3 irmãos, ela teve uma infância feliz, mas conforme Janis amadurecia, seu senso de moda não convencional e atitude rebelde não conquistaram muitos amigos. Ela encontrava conforto na música e descobriu que podia cantar. Seduzida pela contracultura emergente, aos 23 anos, Janis deixou Texas e foi para São Francisco. Lá ela foi chamada para um teste da banda recém-formada Big Brother and Holding Company. A gente estava ensaiando e o Chet trouxe ela. Ela estava usando shorts e sandálias, tinha prendido o cabelo num coque e a pele dela estava em mau estado. Ela tinha uma acne bem ruim e tinha um visual bem genérico. Mas foi a voz singular de Janis que imediatamente conquistou o grupo. No instante em que ela começou a cantar foi incrível. Janis modelou sua voz a partir de cantoras negras de blues, como Bessie Smith e Odetta. E simplesmente ninguém tinha ouvido uma coisa desse tipo. Uma menina branca cantando blues. E não foi apenas o canto de Janis que cativou seus novos colegas de banda.
Ela era muito interessante e engraçada. Engraçada e inteligente. E bem-humorada. Ela tinha um ótimo senso de humor. E foi a aparição da banda no Festival Pop de Monterrey, em 1967, que fez com que Janis adquirisse status internacional. Sua incrível performance eletrizou o público. A Mama Cass estava lá e dava para ler os lábios dela. Ela fazia... Uau! E ela virou pro cara do lado dela e disse, isso é impressionante, sabe? Outra coisa que eu percebi pela autópsia é que a Janis tinha várias tatuagens pelo corpo. Ela tinha uma tatuagem de pulseira no pulso esquerdo, uma flor no calcanhar direito e um pequeno coração sobre o seio esquerdo. Abril de 1970, Condado de Marin. 6 meses antes da morte, Janis está dando uma festa em sua casa em Larkspur, Califórnia. Ela está sendo tatuada pelo célebre tatuador Lyle Tuttle. Uma vez ela disse para um repórter que a tatuagem no pulso era para todos, para o mundo inteiro, mas que a tatuagem no seio esquerdo era uma surpresinha para os meninos. Uma cereja no bolo. Não, ela não sai mesmo. É de verdade? E eu tenho outra. Quem por acaso quer fazer a próxima pergunta? A libido de Janis era lendária. Ela observava o público, agarrava algum rapaz, jogava ele na limusine e levava ele pro hotel. E pouca gente fazia isso. A Janis simplesmente gostava de sexo, fosse com homens ou com mulheres. Ela teve, sim, muitos relacionamentos porque era uma pessoa carente. Ela era uma pessoa carente, sem dúvida nenhuma. Muita gente desfruta de vários parceiros sexuais. Isso faz parte da ousadia sexual, é uma exploração da própria sexualidade. No caso da Janis, também pode ter sido uma necessidade de preencher um vazio, algum tipo de dor que ela estivesse tentando disfarçar com o sexo. A autópsia da Janis mostra que ela estava utilizando um dispositivo intrauterino no momento da morte. Mas ela nem sempre usava métodos contraceptivos e ela realizou uma operação para interromper uma gravidez em 1968. Nessa época, nos Estados Unidos, o aborto era ilegal na maioria dos estados e ela teria que ter viajado para algum lugar, como o México, para conseguir realizar a operação. Em termos médicos, isso representaria um certo risco para a vida da Janis, já que os padrões hospitalares, em geral, eram bem baixos. Janeiro de 1968, Los Angeles, quase 3 anos antes da morte. Janis está em seu camarim se preparando para ir ao palco. Seu agente Todd Schiffman a encontra no chão, incapaz de se levantar. Dores abdominais logo depois de um aborto são um sinal de perigo e podem indicar uma infecção no útero, que é uma complicação comum de uma operação abortiva que deu errado. Apesar do óbvio desconforto e ignorando conselhos, Janis vai ao palco mesmo assim. Mas eu também vi no relatório que, não muito depois das dores, a Janis foi atendida em uma clínica em São Francisco para corrigir o problema original. O que quer que tenha matado a Janis não foi um problema decorrente de um aborto mal executado. Mas eu preciso considerar o impacto psicológico disso. Depois do aborto, a Janis Joplin ficou bem deprimida. Ela contou para uma amiga que se arrependia muito do que ela tinha feito. Foi um evento muito traumático na vida dela, então não é de se surpreender que ela acabasse se sentindo muito estressada e ansiosa. Eu não tenho como saber o que se passava na cabeça da Janis na noite em que ela morreu. E eu não tenho como saber qual foi o impacto psicológico que o aborto causou nela. Mas isso aconteceu 3 anos antes da morte. Então eu acho que isso não foi o bastante para ter influenciado na morte dela.
Porém, existe um detalhe no relatório do legista que me leva a crer que a Janice tivesse problemas psicológicos mais graves do que eu imaginava. A primeira-dama do rock and roll parecia estar completamente realizada em sua ascensão meteórica até o topo, mas o Dr. Hunter encontrou evidências que sugerem o contrário. No relatório do legista, eu vi que eles encontraram uma certa quantidade de um medicamento chamado flurazepam no quarto da Janice. Esse é um remédio controlado, utilizado para tratar insônia, bem como ansiedade. Flurazepam é uma benzodiazepina, um sedativo da mesma categoria que o alprazolam e o diazepam. Ele age induzindo a liberação de um químico chamado GABA no cérebro. Ele desacelera a atividade cerebral, ajudando a relaxar e a adormecer. Ao tomar demais, o cérebro para e o corpo se esquece de respirar. Uma coisa que a Janice fez durante a vida foi se automedicar para fugir dos sentimentos difíceis. Será que a Janice exagerou na automedicação e sofreu uma overdose de calmantes? As crises de depressão de Janice podem ser identificadas muito tempo antes da gravidez indesejada. Ela era uma excluída por natureza. Ela não sentia que pertencia a Port Arthur, no Texas, onde ela nasceu e cresceu. Janis Joplin sempre quis ser diferente, mesmo antes de ser adolescente. Ela usava camisas masculinas, tingia o cabelo, tinha uma visão extremamente liberal das questões raciais em uma cidade segregacionista. Ela era um alvo para as pessoas que queriam maltratá-la. E você não teve muitos amigos no ensino médio? Eles riram até eu sair da escola, da cidade e do estado, cara. Quando alguém sofre muito bullying na infância, começa a se questionar o que há de errado consigo. E se isso não for tratado e se não for resolvido, então a pessoa pode ter problemas na vida adulta. Desejando ser aceita e conhecer pessoas com interesses similares, Janice cursou artes na Universidade do Texas, em Austin. Ela queria ser aceita, não só como uma grande artista e cantora, mas também como pessoa. Apesar de esse objetivo ter sido um pouco mais difícil de alcançar. Mas foi lá que Janice acabou se tornando alvo de um trote insensível que deixou marcas para o resto da vida. Outubro de 1962, Austin, Texas. A cada outono, a Fraternidade Alpha Phi Ômega realiza um evento de caridade em que se elege o homem mais feio do campus. Como parte de uma brincadeira cruel, o prêmio do ano vai para Janice. Bom, a Janice acabou ganhando o prêmio de Homem Mais Feio do Campus. E quando ela ficou sabendo, se desfez em lágrimas. Essa foi a primeira vez em que eu percebi o quão profundamente os problemas sociais na cidade natal da Janice tinham afetado ela. Ela ficou arrasada. Tudo por causa dos babacas da fraternidade. Ter enfrentado o que ela enfrentou no ensino médio ou na faculdade deve ter causado um efeito muito profundo no senso de identidade dela, na autoimagem dela. E, a partir disso, provavelmente na autoestima dela. Isso deve ter afetado e acompanhado ela por um bom tempo. Mesmo que a Janice estivesse lutando contra a depressão, quando eu consultei a seção de toxicologia do relatório da autópsia, eu não vi nenhum traço de flurazepam no organismo dela. Apesar de ter sido encontrado no local, eu acho que o medicamento não teve qualquer ligação com a morte. Mas eu ainda me pergunto sobre o estado mental dela e sobre o estresse que ela estava sofrendo. – 3 de outubro de 1970, meio-dia, 13h30 antes da morte. Janice está em seu quarto no Hotel Landmark, em Hollywood, enquanto sua banda está no estúdio. Sua presença não é necessária, já que eles estão gravando uma faixa instrumental para o novo álbum.
A Janice gostava de estar no estúdio trabalhando. Ela não gostava de não estar no estúdio trabalhando. Nessas horas, ela ficava muito entediada. Não tinha muito o que fazer sozinha num quarto de hotel e não demorava para ela ficar solitária e entediada. E acho que nessas horas ela também ficava autoindulgente. Não era segredo que a Janice bebia. E dá pra ver pelo relatório da autópsia que havia álcool no organismo dela no momento da morte. Sozinha em seu quarto com horas para gastar, Janice começa a beber. O estilo de vida da Janice consistia em ficar o mais bêbada possível todos os dias. E ela até começou a admitir para os amigos que não se lembrava de nada do que tinha acontecido nos shows que ela tinha feito. Então seria o lendário gosto de Janice pela bebida que a teria levado a uma morte prematura? Eu já descartei a overdose por calmantes, mas nós sabemos que na noite em que ela morreu, ela tinha bebido. E eu estou vendo aqui que ela tinha 0,11% de álcool no corpo. É o suficiente para deixar ela bêbada. Bom, ela acabou se perdendo um pouco nessa coisa da bebida, mas ela não era viciada. O meu conselho é todo mundo vir pra Califórnia que eu pago uma bebida. Ela era muito jovem e ainda não era alcoólatra, mas estava seguindo esse caminho. No palco, o hábito de Janice era bastante óbvio. Ela possuía até uma marca preferida de bebida e decidiu ganhar dinheiro em cima disso. Ela entrou em contato com a Southern Comfort, a fabricante da bebida, e os convenceu a mandar um casaco super luxuoso vindo da Rússia como recompensa pela promoção que ela fez da bebida. Depois ela disse, esse foi um belo de um esquema. Imagina só ser paga por cair bêbada toda noite durante 2 anos. A autópsia também revela que o fígado da Janice pesava 2,50 kg, o que é 40% maior do que o normal. Ele também é descrito como gorduroso, o que é um sinal claro de consumo excessivo de álcool. Ao longo do tempo, isso pode acabar resultando numa perigosa cirrose, que são lesões no fígado. O órgão não consegue mais funcionar e então para, o que leva ao acúmulo de toxinas perigosas, o que pode ser fatal. Eu preciso descobrir por que a Janice estava bebendo a um nível tão perigoso e se esse abuso foi a causa da morte. O consumo de álcool de Janice aumentou após ela deixar sua primeira banda, Big Brother and the Holding Company, em 1968. A decisão de deixar a Big Brother causou um efeito muito perturbador na Janice, porque ela estava deixando uma situação familiar e um pessoal de quem ela gostava e se jogando no desconhecido. Uma carta para sua família revela a insegurança que Janice sentia na época. Eu disse, vocês se lembram? Que eu ia sair da Big Brother e fazer carreira solo. Eu sinto muita pressão por causa da atmosfera que isso criou e por causa da fama que eu alcancei. Então a gente tem que ser incrível quando começar a tocar. Uma das coisas que esse grupo fornecia era uma defesa contra os próprios demônios dela. Quando a Janice deixou a banda, outra coisa que ela também deixou foi o conforto que eles forneciam, a proteção que eles forneciam contra os pensamentos e as dificuldades que afetavam a vida dela. Eles eram próximos. Então ela procurou outra coisa. Mas os críticos destruíram a nova banda de Janice, a Cosmic Blues Band. A repercussão afetou Janice fortemente. Ela não estava tão centrada quanto na época da Big Brother. Então, a resposta natural foi, sabe, beber mais. Eu acredito que a Janice possa ter sido alcoólatra, mas analisando o relatório, não há nada que indique que ela tenha desenvolvido cirrose. Então, eu não acho mesmo que a situação do fígado dela tenha tido qualquer influência na morte dela.
Eu encontrei um detalhe no relatório do legista que demonstra que a Janice estava lutando contra alguma coisa além do álcool. A autópsia indica que foram encontradas 4 pílulas e meia identificadas como Lily 172 dentro de uma gaveta no quarto da Janice. Acho que as pílulas foram identificadas incorretamente, porque não achei nenhuma referência sobre drogas com esse nome. O que eu consegui encontrar foi um narcótico chamado J72, que é metadona. É um medicamento normalmente receitado para usuários de heroína que estão tentando se recuperar. Eu também vi que o médico legista notou o que pareciam ser antigas marcas de injeção no braço. E isso é uma evidência clara de uso de heroína no passado, então é provável que ela estivesse tentando parar. Eu acho que a Janice começou a usar heroína em algum momento de 1967, quando ela começou a sair com um cara que devia ser pelo menos alguns anos mais novo que ela. Ele era um mauricinho. Foi aí que ela começou a usar heroína. Eu comecei a perceber que a Janice estava usando drogas regularmente na época da Cosmic Blues Band. E o hábito dela era, depois de uma apresentação, ir para o hotel o mais rápido possível para injetar. A heroína seria a droga perfeita, porque ofereceram uma fuga para Janice, uma fuga do passado, uma fuga das preocupações de ter que ser um ícone da noite para o dia, uma fuga do sentimento de dificuldade de se conectar com as pessoas em torno dela, uma fuga de tudo que ela temia. Era a droga perfeita. No auge de seu uso de heroína, Janice estava gastando até $1.500 a cada 3 dias. Entre 1968 e o fim de 1969, ela teve overdoses de heroína em 6 ocasiões. Janeiro de 1970, Rio de Janeiro, Brasil. Janice está aproveitando uma folga após deixar a Cosmic Blues Band. As críticas negativas, o consumo de álcool e o uso de drogas causaram um impacto. Então ela conhece um viajante americano. O David Niehaus era um cara que não sabia quem ela era. Ele simplesmente gostou dela pelo que ela era. David também a ajudou a deixar a heroína. O David Niehaus colocou ela numa motocicleta, levou ela para o mato e fez ela se recuperar. Deixar o vício em heroína é um processo muito doloroso. E a metadona que ela estava tomando teria ajudado quando ela tivesse uma crise de abstinência. Como todos nós, ela estava sempre procurando a pessoa certa. E qualquer um que se dedicasse a ajudar a Janice a se reabilitar era essa pessoa para mim. Janice voltou do Brasil sóbria e em um relacionamento estável. A heroína é simplesmente uma das drogas mais viciantes que existe. Os viciados são atraídos pela sensação intensa de euforia que ela proporciona. Mas a extrema depressão que vem depois que o efeito passa, combinada com a dor intensa da abstinência, faz com que o viciado corra sempre atrás de mais. Como se sabe que a Janice fez uso de heroína por mais de 3 anos, ela devia ter um vício bastante considerável nesta droga. Qualquer um que esteja tentando se livrar de um vício em heroína vai enfrentar um dos processos mais difíceis de sua vida. Mas a Janice estava completamente inserida em uma cultura que praticamente encorajava o uso. Por isso, acho que o processo seria quase impossível. Março de 1970, Condado de Murray. 7 meses antes da morte. Janice e David estão morando juntos na casa de Janice em Larkspur. Após uma viagem de 2 dias para esquiar, David volta para casa, mas encontra Janice na cama com outra mulher. Uma ex-amante chamada Peggy Caserta. A Janis Joplin e a Peggy Caserta eram grandes amigas, mas também amantes. Eu acho que, em grande parte, o relacionamento veio da heroína que elas duas usavam. David Niehaus foi embora, dizendo: eu não vou ficar por perto enquanto você continuar fazendo isso com você mesma.
O David se importava com ela e possivelmente ele foi a primeira pessoa que realmente viu ela, se conectou com ela e cuidou dela. A perda de David foi um grande golpe e foi o aviso de que Janice precisava. E foi isso que ajudou. Não dá para obrigar a pessoa a parar. Ela tem que querer parar. E durante o inverno e a primavera daquele ano, a Janice finalmente levou a sério e ficou sóbria. Eu acreditava nela, eu sabia que era verdade, eu conseguia perceber isso, eu sabia. Eu sabia que era o caso porque eu já tinha passado por isso. E é assim que um ex-viciado sabe reconhecer. Mas o Dr. Hunter encontrou indícios que sugerem o contrário. Apesar de ter metadona no quarto da Janice quando ela morreu, o relatório toxicológico mostra que não há traços do medicamento no corpo dela. Isso demonstra que a Janice não tomou o remédio no dia da morte, nem nos vários dias que antecederam a morte, porque ele é normalmente encontrado na urina vários dias depois, até uma semana mesmo depois da ingestão. E tem mais uma coisa na autópsia que sugere que a luta da Janice estava longe de terminar. Mas o que o diabinho do vício diz pra você é: viu? Você consegue superar. Então, por isso, não vai ter problema usar só um pouquinho. O médico forense Dr. Michael Hunter está utilizando a autópsia de Janis Joplin para descobrir como ela morreu. Ele descobriu que ela estava lutando contra um vício grave em heroína, mas também descobriu indícios de que ela estava perdendo a batalha. O relatório toxicológico confirma que a Janice não tinha tomado metadona há vários dias. No entanto, eu encontrei uma pista crucial na autópsia. Há evidências de marcas de agulha no braço esquerdo, cujo nível de cicatrização pode indicar que ela havia injetado algo dentro de até 3 semanas antes da morte. 13h30 da tarde, 3 de outubro de 1970, 10 horas antes da morte. Janice está bebendo em seu quarto há várias horas e decide ligar para um negociante de drogas. Ele chega e lhe entrega um pacote contendo heroína. Janice coloca o pacote em uma gaveta e se prepara para ir ao estúdio. Depois de se esforçar tanto para se livrar do hábito, por que ela parou de usar a metadona e começou a usar heroína de novo? Setembro de 1970, Los Angeles, 3 semanas antes da morte. Janice está na recepção do Hotel Landmark. Por acaso, ela encontra seu antigo negociante de drogas. Ele conta que está ali para realizar uma entrega para a amiga de Janice, Peggy Caserta. A Peggy Caserta estava hospedada no Hotel Landmark em Los Angeles ao mesmo tempo que a Janice, mas a Janice não fazia a menor ideia disso. Na verdade, ela já não via a Peggy há quase uns 3 meses. Ela estava falando sério sobre se esforçar para se livrar de pessoas com quem ela ia acabar usando heroína que iam incentivá-la. Nesta entrevista, Peggy Caserta explica o que aconteceu em seguida. Ela ligou para o meu quarto e disse: traz um pouco. E eu disse não. E ela disse: não pensa que se você não trouxer um pouco eu não consigo arranjar, porque eu consigo do mesmo jeito que você conseguiu. Então traz um pouco. Vamos pirar. Eu levei. E ela começou a usar de novo. A Janice estava presa num ciclo de vício muito autodestrutivo. Então, não importava quantas coisas boas acontecessem. Então, o modo como esse vício em heroína estava segurando ela fazia com que a coisa se repetisse. Ela pode ter pensado que conseguia controlar o vício, mas no fim, era o vício que controlava ela. Esse era o perigo. As drogas têm um efeito muito potente nos centros de memória do cérebro. Só o ato de ver o negociante pode ativar uma torrente do hormônio do prazer, a dopamina. Isso cria uma associação positiva com a heroína na memória e gera um desejo intenso. Sabendo disso, não é nenhuma surpresa que a Janice tenha mais uma vez voltado à heroína. E a minha próxima descoberta confirmou isso.
O relatório toxicológico revela a presença de morfina no sangue e na bile da Janice. E esse é o subproduto da heroína no corpo. É uma evidência irrefutável de que a Janis Joplin havia usado heroína na noite em que ela morreu. (4 de outubro, 00:30. 1 hora antes da morte. Janice está em Barney's Bunnery, um bar noturno no Santa Monica Boulevard. Ela toma a última dose e retorna ao Hotel Landmark. 1 da manhã. Janice voltou a seu quarto. Ao perceber que está sem cigarros, ela vai à recepção e troca moedas para utilizar na máquina. O gerente do hotel é a última pessoa a ver Janice com vida. 1:15 da manhã. Janice volta ao quarto e injeta a heroína que comprou mais cedo. Agora, a heroína está na corrente sanguínea da Janice e circulando pelo corpo dela. Uma e meia da manhã. Janice começa a se despir. A essa altura, a Janice está sentindo os efeitos sedativos da heroína. Ela perde os sentidos e machuca os lábios no criado mudo ao cair. A partir deste momento, ninguém jamais saberá com certeza o que aconteceu, já que o corpo só foi descoberto após 18 horas. 7:30 da noite, no mesmo dia. O road manager John Cook chega para ver como Janice está, já que ela não apareceu para uma sessão de gravação no estúdio. Ele a encontra gelada no chão. Eu tinha uma sensação muito clara de que não tinha ninguém lá. E, de fato, não tinha ninguém lá, só tinha o corpo da Janice. Eu me aproximei e toquei nela, e o espírito já tinha ido embora há muito tempo, não sobrou nada vivo. Naquele momento, eu era a única pessoa no mundo que sabia. E eu não podia suportar aquilo por muito tempo. Às 9:10 da noite do dia 4 de outubro, Janis Joplin foi declarada morta no local. Janis Joplin, a popular cantora de rock de 27 anos que levou menos de 3 anos para alcançar o sucesso, foi encontrada morta ontem em seu quarto de hotel em Hollywood. Eu fiquei sabendo no noticiário das 10 horas. Foi difícil de ouvir e gerou muitas lágrimas. Para mim, foi um verdadeiro choque. A sensação foi de que eu tinha perdido uma irmã. Foi essa a sensação. É só assim que eu consigo descrever. Eu ainda estou com uma grande dúvida, porque eu não acredito que a morte da Janice tenha sido causada por uma simples overdose. A Janice estava acostumada a usar drogas e já tinha sobrevivido a mais de uma overdose. Quando o legista chegou ao local, a heroína que eles identificaram dentro do pacote vermelho era, na verdade, uma quantidade bem pequena. Com certeza, aquilo não seria capaz de causar uma overdose em uma usuária de heroína de longa data. Então, o que a matou? A resposta pode estar na posição anormal em que ela foi encontrada. A autópsia revela que a Janice tinha livor mortis do lado esquerdo do corpo e do lado direito do rosto. Livor mortis é a descoloração que ocorre em certas áreas do corpo depois da morte. Quando o coração para de bater, os glóbulos vermelhos pesados afundam graças à gravidade e indicam que áreas do corpo estavam em contato com o chão. A posição em que ela caiu pode ter torcido o pescoço dela e obstruído as vias respiratórias. Uma morte chamada de asfixia postural. Teria a heroína feito com que Janice desmaiasse em uma posição que restringiu sua respiração até que ela morresse sufocada? Ela tinha caído da cama, estava no chão numa posição muito estranha e anormal. Identificar uma asfixia postural depende muito da análise da cena e exige que o legista vá até o local e interprete os elementos envolvidos.
Mas vendo o relatório da autópsia, eu não encontrei nenhuma indicação de que isso tenha sido feito. Então, eu vou eliminar isso como uma causa para a morte da Janice. Eu vou focar novamente na luta da Janice contra a heroína. Será que a morte dela pode ter sido causada pelo fato dela ter acabado de voltar a utilizar a heroína? Uma grande causa de overdose de heroína é voltar a usar a droga após um longo período de abstinência. Muitas vezes, o usuário calcula mal a dose, sem perceber que a tolerância dele caiu. E isso pode ser fatal. Eu presumi que ela cometeu o mesmo erro que muitos viciados já cometeram, que é, por qualquer razão que seja, querer dar uma espécie de recompensa a si mesmo ou voltar a usar a mesma dose que eles usavam quando eram usuários mais frequentes. Mas eu não acho que seja o caso. Eu descobri uma evidência fundamental que eu acho que pode explicar exatamente por que a Janice morreu. E ela mostra que a Janice não tinha controle sobre a dose que ela preparou para si mesma. Na tarde em que Janice comprou a heroína, ela não tinha como saber que a droga que ela usaria mais tarde possuía uma diferença mortal. Essa evidência não foi encontrada no relatório da autópsia, mas em uma nota escrita vários anos depois por um dos médicos legistas. Ele declara que analisou o conteúdo do pacote vermelho encontrado no quarto da Janice e que a descoberta foi surpreendente. A droga letal não possuía a pureza típica de 3 a 5%. A droga que a Janice injetou possuía uma pureza de até 50%. A Janice pode ter usado uma quantidade de heroína com a qual ela já estava acostumada, mas por causa da pureza da droga e do período de abstinência, ela não tinha a menor chance. Segundo relatos, o negociante de drogas de Janice sempre testava a heroína com um químico para garantir que a pureza não fosse letal. Só que naquele fim de semana, o cara que testava a heroína tinha viajado. Como resultado, não foi só a Janis Joplin que morreu, mas várias outras pessoas em Los Angeles que também tinham comprado a mesma droga. Isso causou uma transformação radical em como eu entendi a morte da Janice. Ela foi pega desprevenida. Ela esperava que a heroína fosse bem mais fraca. Mas essa droga super forte matou ela na hora. Nós nunca vamos saber exatamente o que se passava na mente da Janice na noite em que ela morreu. Mas eu acredito que a causa da morte tenha sido uma overdose de droga acidental graças a uma heroína incrivelmente pura que o corpo dela simplesmente não suportou. Após examinar todas as evidências na autópsia de Janis Joplin, o Dr. Hunter pode finalmente montar um retrato de suas últimas horas. Primeiro, a heroína foi misturada com água para poder ser injetada. Em segundos, a droga estava circulando pela corrente sanguínea dela. Quase imediatamente ela começa a sentir a euforia inicial. Conforme a heroína é transformada em morfina, a Janice começa a sentir um relaxamento muito intenso e sua sensibilidade à dor diminui. Mas a heroína super forte começa a tomar conta do sistema nervoso central dela. Incapaz de lidar com o efeito sedativo extremo, a respiração dela começa a diminuir cada vez mais. Agora o cérebro da Janice está privado de oxigênio e ela desmaia. A respiração dela continua diminuindo. Agora ela só está respirando 6 vezes por minuto. Mas o coração continua enviando sangue aos pulmões, o que causa um acúmulo de fluido chamado edema pulmonar. A situação está piorando rapidamente. A única esperança dela seria ser encontrada agora. O suprimento cada vez menor de oxigênio faz com que os órgãos da Janice comecem a falhar. Aí ela entra em coma. Os pulmões cheios de fluido param de funcionar, o coração para de bater e ela morre.
Como Joplin disse, talvez eu não dure tanto quanto outros cantores, mas eu acho que você pode se destruir hoje ao se preocupar com o amanhã. Após a morte de Janis, seu segundo álbum solo, Pure, é lançado. Ela subiu diretamente ao número 1 nas tabelas e permaneceu nesta posição durante 9 semanas. Foi seu álbum de maior sucesso. Eu acho que a Eu acho que a Janis decidiu que excesso era o lema dela. Pois é. Ela não queria perder nada. Ela queria tirar proveito máximo da vida. Ela queria tentar de tudo, experimentar de tudo e se arriscar um bocado. Isso fazia parte de quem ela era. Após a morte, Janis deixou uma última surpresa aos seus amigos. Uma coisa que eu me lembro foi que teve uma festa. Ela tinha feito um testamento com o advogado dela e tinha deixado alguns milhares de dólares no testamento para que dessem uma festa caso ela morresse. Todo mundo pirou, bebeu um monte e tentou ficar bem louco e se divertir ao máximo, porque era isso que ela queria. O meu conselho é todo mundo vir pra Califórnia que eu pago uma bebida. Lembrem-se dela como um gênio da música. E lembrem-se dela com carinho, porque ela foi um ser humano importante. Uma pessoa importante. Versão brasileira, Vox Mundi.